Já estamos habitualmente aos domingos, esta é a segunda semana desta temporada de 2019, com os nossos comentadores. Boa noite aos três. Vamos olhar para os temas da semana na ótica de cada um dos comentadores. Começo pelo António Bueno hoje. Boa noite. Escolheu como assunto da semana cidadania versus autoridade do Estado. Bem, muito boa noite, caros telespectadores, e também muito boa noite aos colegas do painel. Bom, este tema foi por mim escolhido porque tenho notado ultimamente que é uma espécie, até é geral, é uma exaltação a comportamentos e atitudes de dirigentes ou ex-dirigentes de outras latitudes, pelo facto de, em princípio, terem comportamentos exemplares e que nota-se que há aqui uma apetência por parte da nossa população, dos nossos concidadãos, no sentido de, se porventura esses comportamentos ou atitudes também fossem praticadas por nossos dirigentes ou ex-dirigentes, entende-se que, eventualmente, o clima aqui na sociedade seria melhor do que é atualmente. Significa que isto é recorrente, quer dizer, há cada vez uma maior necessidade, uma maior pressão da sociedade, no sentido dos nossos dirigentes políticos, também a nível do Estado, da estrutura superior do Estado, a todos os níveis também, terem comportamentos compatíveis com o cargo que exercem ou exerceram. E depois fica-se aqui uma situação que dificilmente se pode encontrar qual a melhor solução, se eventualmente devem ser os dirigentes a servirem de exemplo à sociedade ou a sociedade é que deve ter um comportamento que possa criar bons dirigentes. Mas, bom, eu acho que é de enaltecer esta posição da sociedade, dos cidadãos, no sentido de exigirem que os dirigentes políticos e os dirigentes do Estado tenham comportamentos irrepreensíveis, completamente eticamente aceitáveis, porque de facto espelham aquilo que é a sociedade e também demonstram de facto os valores e princípios éticos de que a sociedade traz em si e que devem ser permanentemente cultivados. Mas, por outro lado, não basta naturalmente esperarmos ou exigirmos que os nossos dirigentes tenham comportamentos irrepreensíveis, mas nós também, como cidadãos, temos que também a obrigação de cumprir com alguns deveres. Quer dizer, alguns deveres como é que se diz, de que possa permitir uma sã convivência entre nós. E não é isso que acontece. Quer dizer, nota-se, por exemplo, só no tráfico, nota-se a indisciplina que ocorre no tráfico. Quer dizer, todos nós queremos tirar vantagens das situações em que nos encontramos. Se porventura há problemas de tráfico na estrada e há uma ou duas filas para viaturas se puderem circular à vontade, pelo menos há algum movimento dessas viaturas, de repente vão surgir 5, 7, 8 filas. Isso significa que todo mundo quer tirar vantagem da situação em que se encontra. Mas, entretanto, nós criticamos o comportamento dos nossos dirigentes e nós não fazemos uma nossa autocrítica para sabermos que comportamentos aceitáveis nós temos na sociedade que possam contribuir efetivamente para que a sociedade seja, de facto, um ambiente melhor em que a gente possa viver. E pior, quer dizer, alguns desses comportamentos desviantes praticados por gente adulta, em princípio responsável, é feito na presença dos seus filhos. São comportamentos desviantes, comportamentos que a todos os títulos devem ser repudiados, entretanto praticados na frente de menores. E esses menores começam a adotar também esses comportamentos como sendo normais e o dia que forem adultos terão o mesmo tipo de comportamento. Muito bem, o teu Simão escolheu como assunto da semana a primeira sessão da Comissão Consultiva do Trabalho. Boa noite aos meus colegas do painel e também aos que nos assistem. Sim, escolhi este tema, que é a primeira sessão da Comissão Consultiva do Trabalho, por uma razão muito simples, tomando em conta que este órgão, quando está reunido, não só debate sobre o salário mínimo, assim como tem uma tendência de revisitar a lei do trabalho. Sendo assim, então, sou da opinião de que, além de discutir o salário mínimo, além de revisitar a lei do trabalho, penso que é chegado o momento de refletirmos com muita seriedade sobre o mercado do emprego no nosso país. Sabendo que cerca de 7% da população da ativa é que está no mercado formal e os restantes andam no mercado informal. É chegado o momento, com muita seriedade, com muita sabedoria, fazer um esforço no sentido de transformar o setor informal para formal
e também começar a refletir seriamente como é que está o mercado de trabalho em Moçambique. Em Moçambique nós temos muita sorte. A primeira sorte que nós temos é a longa extensão da nossa costa marítima, que pode servir como posto de trabalho. O que é que estamos a fazer para fazer uso desta costa marítima em transformar não só numa indústria de turismo, mas acima de tudo postos de trabalho? Segundo aspecto, está relacionado com aquilo que temos assistido nos últimos dias. As nossas mães, as nossas irmãs já transformaram em algumas avenidas em restaurantes móveis. Eu gostaria de ver que esses restaurantes móveis transformassem de fato em restaurantes de qualidade, restaurantes com condições. Por isso, o apelo que eu dirijo agora é ao Ministério do Trabalho, no sentido de aproveitar todas essas iniciativas que existem na praça, na promoção do emprego, em criar as condições adequadas para que possamos ter, de fato, postos de trabalho registrados e será a única forma de garantir que haja emprego para todos. Muito bem. O Eduardo Lambrado escolheu como assunto da semana a adaptação da lixeira de Hulen com o método Fukuoka. Penso que é isso. Boa noite. Primeiro, agradecer a Deus pela saúde e vida e cumprimentar os meus colegas do painel e os telespectadores. Boa noite. Escolhi o tema da adaptação da lixeira do Hulen com o método Fukuoka, que foi anunciado ainda esta semana, que o Ministro do Ambiente assinou um acordo, portanto, para que esta tecnologia seja implementada na lixeira do Hulen, que é uma notícia agradável, vamos dizer. Temos a memória daquela lixeira ter causado a morte de concidadãos nossos e que neste momento estas iniciativas que são apresentadas, embora se coloque a situação de que vai viabilizar a utilização da lixeira por mais de 10 a 15 anos, sem uma indicação clara do que é que acontece depois desses 10, 15 anos, e apelar aqui para que o Governo, através do Ministério do Ambiente, possa encontrar outras formas de gestão dos resíduos sólidos. Há experiências em vários países. Eu poderia sugerir que se olhe para a experiência da Etiópia, como é que eles fazem a gestão do lixo naquele canto. E é preciso também que avancemos para a educação cívica sobre a gestão do lixo, porque nós fazemos educação cívica de muita coisa, mas muito pouco sobre aquilo que cria problemas para o nosso próprio país. Nem tudo o que se deita na lixeira do Hulen é de facto lixo. Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, muitas das coisas que têm algum valor são jogadas na lixeira como lixo. Mas havendo uma educação cívica para o cidadão, a partir da sua própria casa, começar a implementar a recolha seletiva do lixo, portanto, separar o lixo daquilo que de facto não é necessário e daquilo que pode ser reutilizado, nós podemos começar a ter um movimento diferente, quer na quantidade do lixo que é produzido, quer na forma como o lixo é depositado, o que pode muito facilitar a reutilização daquilo que para uns é lixo, para outros tem alguma utilidade. Falo de plástico, falo de metais, falo de papel, falo de vidro, e que se crie estas condições, mesmo a partir das próprias residências, que o município comece também a pensar em algumas abordagens de facilitar com que os depósitos do lixo nas ruas sejam feitos de forma seletiva, para facilitar também àqueles que querem fazer o reuso destes materiais que são deitados fora, seja mais prático. Portanto, a iniciativa é boa, tem essas limitações de se falar apenas em 10, 15 anos, mas é preciso olharmos muito mais além. 10 anos pode parecer muito tempo, mas é muito curto espaço de tempo quando falamos
do ciclo de vida humano, e é preciso que se crie novas iniciativas para que, de facto, ultrapassemos os problemas com que o país, principalmente as grandes cidades, se debatem quando se trata de gestão de resíduos sólidos. Muito bem, vamos aos assuntos que elegemos. Vamos começar por olhar o assunto então que diz respeito à Procuradoria-Geral da República, que intentou esta semana uma ação de responsabilidade civil contra o Credit Suisse e as empresas do grupo Privinvest e seus agentes, portanto as empresas que forneceram os equipamentos todos para as três empresas períndicos, MAME e Matum. A Procuradoria procura com esta ação, tanto obter uma declaração de judicial de que a garantia dada a períndicos pelo Estado moçambicano não constitui uma obrigação válida, legal e execuível. E, portanto, procura a rescisão dessa garantia e a sua entrega ao Credit Suisse para o cancelamento imediato. Em palavras muito simples, o Estado procura a responsabilização tanto destes bancos e das empresas e obter uma indemnização pelos danos que foram causados. Nota-se que o VTTB, que é o banco russo, está fora, por enquanto, e sublinho isso por enquanto, desta ação, o que nos leva à ideia de que esta ação tem como base a acusação americana, pois, se nos recordarmos, também ela nunca mencionou o VTTB, portanto a acusação foi feita a Chang, mas outros dois indivíduos cuja identidade até agora, dois indivíduos moçambicanos cuja identidade ainda não é conhecida. Ora, era isto que há muito tempo a sociedade civil vinha exigindo ao poder político. Vou começar aqui por António Bueno hoje. Como é que explica esta mudança repentina da abordagem deste assunto, indo àquilo que toda a gente dizia que se devia fazer e como é que olha para esta ação da Procuradoria? Bom, eu não acho que esta ação da Procuradoria seja muito repentina, como se diz. Se nós recuarmos no tempo, a coisa mais ou menos de um ano ou menos de um ano, o Presidente da República, quando esteve em Londres, teria abordado sobre este assunto, que poderia Moçambique, eventualmente, em face dos acordos, contratos existentes, ter alguma responsabilidade na contração dessas dívidas, mas também os bancos e as empresas que estiveram por trás dessa contração dessas dívidas também deviam ser corresponsabilizadas. E não nos esqueçamos que também, quando foi presente o relatório da Kroll, estava lá evidente que alguns desses contratos subsistiam algumas irregularidades que importava averiguar. E essas irregularidades poderiam até, eventualmente, levar a que pudesse depois intentar ações correspondentes, em certa medida, pôr em causa parte desses contratos. Eu acho que esta atitude, estas ações praticadas pela PGR são oportunas e também, dentro daquele contexto em que essas ações foram propostas, faz sentido. Porque aqui é preciso também estabelecer diferentes níveis de responsabilização. Em primeiro lugar, já houve internamente, porque o processo está pendente no Tribunal Administrativo, uma ação de responsabilidade financeira, o que significa que aos autores ou aos agentes que estiveram envolvidos na contração destas dívidas, impele sobre elas a responsabilidade financeira. Isso significa que o Estado terá meios de ressarcir-se dos prejuízos que eventualmente tenha sofrido pela contração destas dívidas. Mas também internamente temos pendente um processo de crimes. Já foram abertos, inclusive há pessoas detidas relativamente a esses processos, e conecta a estes processos de crimes, há também, e espero que a PGR na acusação o faça, também vai exigir atualmente um pedido de ressarcimento ao Estado pelos prejuízos por este causado. Significa que haverá dentro do processo de crime, eventualmente também, pedidos cíveis de responsabilização civil. Mas também, então, em face disso, eu acho que faltava, porque não seria coerente exigir responsabilidade penal dentro do nosso território a essas entidades fora de Moçambique. Ademais, quer dizer, algumas dessas entidades também já foram arroladas no processo aberto nos Estados Unidos. Então, não teria utilidade nenhuma se Moçambique também intentasse processos de crimes contra essas entidades. Agora, se nós, eventualmente, a Procuradoria-Geral da República muito bem entendeu que havia espaço para requerer a declaração de nulidade das garantias efetuadas pelo Estado e o Tribunal de Londres é o tribunal competente em face da jurisdição escolhida pelos contraentes existentes nos contratos, e faz muito sentido que, efetivamente, essas empresas sejam demandadas para poderem responder civilmente
pelos danos causados ao Estado moçambicano. Mas isto relativamente às dívidas, pelo que me parece, só relativamente a Proindo que mame, porque falta depois saber eventualmente qual será o destino a dar relativamente às dívidas contraídas pela Ematum. Contudo, seja como for, esta abordagem da Procuradoria-Geral da República ela é diferente da abordagem, por exemplo, que nós ouvimos quer do Partido Frelimo, quer do Governo. Vou só situar relativamente a algumas coisas. Quando Manuel Chang foi preso, houve um silêncio ali do Partido Frelimo durante várias semanas, até o dia 21 de janeiro, mais exatamente, quando o Primeiro-Ministro chama os jornalistas, tem um off the record e no final, portanto, este off the record estava a ser gravado pela televisão de Moçambique, de Moçambique, e depois foi colocado no ar naquela noite. E a abordagem do Primeiro-Ministro foi de que estamos a acompanhar, vamos ver se negociamos com os credores, enfim. Naquele intervalo houve uma abordagem do membro da Comissão Política, que foi Tomás Salomão, que dá uma entrevista na Rádio de Moçambique, que condenava, portanto, dizia que era preciso responsabilizar Manuel Chang se provasse o seu envolvimento. E depois, esta semana, o mesmo Tomás Salomão dá uma entrevista à TVM ou Notícias, onde diz que temos que renegociar com os credores, enfim. Manuel Tomé também, nesse intervalo, deu uma entrevista em que dizia que é preciso renegociar com os credores. Ou seja, a mensagem que... E esta semana, mais exatamente, da abertura da Assembleia da República, a chefe da bancada da Frelimo voltou a dizer que era preciso, portanto, não disse taxativamente assim de renegociar, mas que a Frelimo era, enfim, era a favor da responsabilização. Ou seja, nunca nenhuma dessas entidades trouxe esta abordagem da Procuradoria no sentido de que é preciso abrir uma ação de responsabilização. Era exatamente isto. Como é que explica esta abordagem diferenciada da Procuradoria relativamente ao Estado, ao partido que sustenta o Estado? Bom, talvez seja melhor diferenciar as responsabilidades e âmbitos também de cada uma dessas entidades. Porque a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, é o advogado do Estado, que tem responsabilidade concreta e específica relativamente à defesa dos interesses do Estado. E nessa qualidade de advogado do Estado, deve tudo fazer para garantir que todos os interesses do Estado estejam devidamente salvaguardados e defendidos. Que é a perspectiva diferente da perspectiva política. Se bem percebemos, é o seguinte, até inclusive o modo de abordagem das garantias é diferente. O Governo, atualmente, pelas repercussões que entende poder causar, pura e simplesmente recusar a existência dessas garantias, principalmente nos mercados financeiros internacionais, age com muita cautela, com muita ponderação, porque está aqui em causa muitos interesses financeiros, que pode comprometer até a possibilidade do governo moçambicano ou o Estado de Moçambique poder usufruir a posterior de financiamentos junto a esse capital internacional, que é diferente da perspectiva da Procuradoria-Geral da República. Se for a perceber... Contudo, representa este mesmo Estado. Ou seja, é como se a Procuradoria fosse o advogado, na prática do Estado. Exato. Ou seja, o constituinte, neste caso, é o Estado. Exato. O nosso advogado representa os nossos interesses. O que ele diz lá fora é o que nós pensamos na prática. É um pouco esta abordagem. Também, mas é que interromper abruptamente ou bruscamente as negociações com os credores pode pôr em causa a própria credibilidade do Estado. E eu acho que esta perspectiva é boa em duas correntes. A primeira é, por via do Governo, tentar, de certa forma, renegociar estas dívidas com os credores, mas, por sua vez, a PGR também, por via judicial, tentar obter a declaração de nulidade destas dívidas. E pode acontecer, e porque estas ações até têm muita viabilidade de poderem ter sucesso, então é possível que, a nível dos tribunais, a Procuradoria-Geral da República, que representa o Estado, conseguir a declaração de nulidade destas garantias, então significa que nessa altura o Governo estará em melhores condições de poder renegociar com os credores. Eu acho que aqui não há contradição nenhuma, são apenas abordagens diferentes para resolver o mesmo problema. Dr. Salomão, fará sentido esta abordagem? Por um lado, o Governo é o constituinte da Assembleia, da Procuradoria-Geral da República. Por um lado, negociar e, por outro lado, dizer que isto não é válido. Fará mais sentido isso ou não? Talvez dizer, em primeiro lugar, que parece que estamos todos a cair numa situação real. Estamos a pisar um chão, numa plataforma em que
há um entendimento de que, de fato, estas dívidas são ilegais. Tanto quando a Procuradoria já da República avança para fora e dizer que aquelas garantias estão nulas, etc., subentende, de fato, de que, dentro do território nacional, o processo não obedeceu os trâmites legais. Portanto, eu ficaria mais satisfeito se a Procuradoria da República tivesse a coragem de fazer essa abordagem de uma forma diferente, de uma forma mais proativa. Digo isso porque houve o relatório da Kroll, dessa agência Kroll, que deu à Procuradoria com todas as indicações claras. E a Procuradoria esteve numa situação de inércia, não atuou. Acordou com a posição americana em mandar prender o deputado Manuel Chang. É depois dessa intenção que há todas estas demarchas. Tanto a querer responsabilizar de uma forma civil aquelas entidades, é justo, é correto, mas a questão que se coloca agora é esta. Esta ação, por que surge agora? Por que não surgiu antes? Portanto, eu penso que esta pergunta que a Polícia da República deverá responder para poder situar-nos de uma forma clara para onde é que vamos. E eu ficaria muito satisfeito se a Igreja da República dissesse ao Estado moçambicano: a situação é esta, retirem da conta geral do Estado para permitir que nós, como entidade jurídica, como vossos protetores, possamos agir em águas apropriadas. E, segundo plano, eu acredito que dentro da justiça britânica há prazos estabelecidos. Eu tentei há 2 dias querer perceber os prazos, não consegui até agora, mas acredito que há prazos estabelecidos. Prazos está a referir-se para entrar com a ação? É ação. Essa proposta, essa atitude em tentar para responsabilizar civilmente aquelas entidades tem prazos. Quais são os prazos? E também nós não temos acesso dos argumentos jurídicos que o PGE já apresentou. Então, eu gostaria de ter acesso também a esses argumentos jurídicos para poder me situar. Porque não o fundamento, mais ou menos naquele comunicado, não detalha, mas está evidente que a acusação americana é a base, no sentido de que, ou seja, a forma como estes contratos foram constituídos, portanto, com chamados vícios de vontade, em direito chamam vícios de vontade, com os subornos que houve, acho que são fundamentos bastantes. Então, mais uma vez, nós estamos a reboque à justiça americana. Estando a reboque à justiça americana, deixa que os americanos concluem a parte deles e nós podemos entrar em ação. Porque não basta tentar avançar numa direção, porque estamos a reboque à justiça americana para resolver o problema. Por isso, sou da opinião de que deixemos a justiça americana resolver o problema e cá internamente já temos os nossos detidos, vamos continuar a investigá-los. Mas aqui o problema, mais uma vez, o Estado moçambicano tem que declarar que essas dívidas são ilegais e não assumi-las. Mas é isso que está a fazer a Procuradoria, na verdade. Está a fazer de uma forma não correta. Porque tem o Parlamento. Não custa ao PGR solicitar a Assembleia da República para agir. Mas já vamos falar sobre o que envolve a Assembleia da República, porque se perceberam que é a dívida da Proíndicos e MAME que não foi levada ainda à Assembleia da República. Portanto, estas dívidas estão fora da esfera daquela da resolução da Assembleia da República relativamente às dívidas, portanto, a declaração do reconhecimento da dívida da Ematum. Mas sobre isso mas na conta do Estado tens os 2.2. Pois, mas isso é diferente. Então, os 2.2 é diferente, mas queiramos ou não, está tudo incluído lá. Deixa-me ver aqui, na verdade, que perceber esta abordagem da Procuradoria,
que é concreta face às opiniões. É preciso dizer que nós vínhamos ouvindo de militantes do Partido Frelimo, se aquelas opiniões eram meras opiniões, portanto, não representavam, digamos, uma corrente de pensamento dentro do Partido Frelimo, na ideia de que era preciso renegociar com os credores. Portanto, fará sentido uma abordagem simultânea, pedir a declaração de nulidade de um contrato e ao mesmo tempo estar a renegociar os termos desse mesmo contrato? Eu acho que isto é uma revelação clara de que está aqui o partido, o governo está numa situação de completo baralho e não sabe exatamente o que fazer. Eu não acredito que as declarações que foram feitas por esses quadros que mencionou tenham sido declarações voluntárias de cada um deles. Não, são declarações coordenadas e autorizadas. Eu acredito que nenhuma daquelas pessoas sairia a falar sem que tivesse alguma coordenação, porque foram várias pessoas que foram falando que é preciso renegociar isto, é preciso renegociar aquilo. Esta ação da Procuradoria-Geral da República neste momento, mais do que consertar a imagem que o país vai ter, eu acredito que só vai piorar. Porque a partir daqui que de facto Moçambique, se já era chamado caloteiro, não sei qual é o nome pior do que este que vão chamar o nosso país. Ficava muito bonito na figura que esta ação fosse levada a cabo pela sociedade civil, por exemplo. Que a sociedade civil se organizasse e recorresse aos tribunais, ao Tribunal Londrino, neste caso, e pedir que essas dívidas fossem, ou essas garantias, fossem declaradas nulas. Porque não faz sentido... Está errado ser a Procuradoria, que representa o Estado moçambicano, ir a um tribunal internacional, portanto, o fiscalizador da legalidade a nível interno não é a Procuradoria. Está a notar uma situação que afeta a legalidade, é esse o seu papel. Está errado ser a Procuradoria-Geral da República a pedir a declaração da nulidade dos contratos? É que se nós vermos a sequência dos fatos, esta questão das dívidas não é de hoje. Nós já tivemos no começo, já não me lembro se foi no ano passado ou anterior, o Ministro das Finanças a dizer que já tínhamos pago uma parte da dívida, que não íamos conseguir pagar a outra. A Procuradoria-Geral da República sempre existiu e não fez nada. Tivemos, na sequência disso, outros desenvolvimentos e a Procuradoria-Geral da República... Portanto, não é de hoje que a Procuradoria-Geral da República tem conhecimento disto. Em algum momento, este mesmo Estado que é representado pela Procuradoria-Geral da República reconheceu estas garantias como válidas, por isso fez esforço, inclusive, de assumir os compromissos e fazer os pagamentos até onde conseguiu. As coisas mudam de figura agora com a prisão de Manuel Chang, com a entrada em cena da Justiça Americana, e há aqui uma tentativa, quando entrou o Tribunal Supremo, a pedir a anuência da Assembleia, depois as prisões que ocorreram ao longo das semanas passadas, e agora esta também de procurar se declarar nulas as garantias que foram oferecidas. Isto só vai nos fazer, de facto, sermos chamados de caloteiros lá fora, porque nós emitimos aquelas garantias como Estado. A Procuradoria-Geral da República, como advogado do Estado, conhecia este caso, conheceu este caso e não se opôs a isto, não aconselhou diferentemente ao governo ou ao Estado moçambicano para que não fizesse isto, e o não ter aconselhado significa tacitamente ter aceito que aquelas garantias eram válidas, e as pessoas fora dos bancos, as pessoas que compraram esta dívida, o fizeram de boa fé. E hoje, vir e dizer que nós não reconhecemos aquelas garantias, quem é que emitiu essas garantias? Onde é que estava o advogado do Estado quando essas garantias foram emitidas? Não pode dizer que não estava cá. Estava. E certamente assumiu e aceitou que tudo estava sendo feito conforme manda a lei. Pode dizer que há factos supervenientes que não eram conhecidos a data e qualquer processo, os factos supervenientes, portanto, que surjam depois,
são suficientes para serem conhecidos e tidos em conta num processo? Não. Felizmente ou infelizmente, neste caso concreto dessas dívidas ocultas, os únicos fatos supervenientes foi o conhecimento das pessoas envolvidas. Mas ações que foram tomadas foram ações que eram, pelo menos, assumo eu, de conhecimento das pessoas que estão ligadas a este processo. Não vai a Procuradoria-Geral da República convencer aos moçambicanos que não sabia que este processo não passou da Assembleia da República. Este é o primeiro ponto. Sendo ele o advogado do Estado, quando se percebeu que houve esta contração desta dívida, e certamente soube que não seguiu os trâmites legais, era esta a responsabilidade deste advogado do Estado, chamar a atenção do Estado: olha, vocês não fizeram isto conforme manda as leis. Por favor, faça-se isto, ou nessa altura já podia-se ter pedido a declaração de nulidade dessas garantias por não terem observado, independentemente dos contornos que isso teve, das pessoas que ficaram envolvidas, das comissões que foram pagas e tudo isto, logo a priori, a Procuradoria-Geral da República poderia ter chamado a atenção ao governo e, nessa altura, propor que seja declarado nulo por se acharem constitucionais. Então, o problema é o timing. Exatamente. Se tivesse sido feito na altura em que era apropriado a Procuradoria-Geral da República agir, devia ter agido nessa altura. Vir hoje, depois de ter assumido, depois do governo ter inclusive começado a pagar, ou pelo menos eu tenho esta informação pelos comentários que houve pelo menos um pagamento que foi feito, e a Procuradoria-Geral da República não fez nada nessa altura. Portanto, quando se paga uma dívida é porque se reconhece que ela é válida. E não é no momento em que surgem outras circunstâncias que nos colocam a nu aquilo que nós outros não sabíamos, é que tentamos correr atrás para ver se consertamos isto ou aquilo. Eu repito, esta é uma ação que, por mais boa que ela pode parecer que seja, vai colocar o nome de Moçambique como um Estado caloteiro que assume compromissos para mais adiante dar um pé atrás. Ficaria muito bonito se fosse a sociedade civil, porque esta, desde o começo, se opôs a estas dívidas e teria toda a legitimidade de continuar com o mesmo discurso até o fim. Vou ler aqui na Constituição, artigo 236, as funções do Ministério Público. Compete ao Ministério Público representar o Estado junto dos tribunais e esta parte interessa a nós, defender os interesses que a lei determina. Portanto, no caso, são esses interesses, que é defender os interesses do Estado. Mas, e a lei determina que nenhum empréstimo, nestas circunstâncias, possa ser concedido ou que o Estado possa se envolver em situações destas sem o aval do Parlamento. Exato. A perspectiva que eu queria também trazer era relativamente à Ematum, que teve uma abordagem diferente ao nível da Assembleia da República. Que tipo de abordagem acha que se deve ter relativamente a esta dívida? Mas antes disso, eu gostava só de voltar a uma questão apresentada por Nambureto, que é relativamente à intempestividade, do ponto de vista dele, da intervenção da Procuradoria-Geral da República quanto às ações cíveis intentada contra, acho que 6 entidades estrangeiras. Eu não acho que tenha sido intempestivo ou fora do timing. Pelo contrário. Porque é o seguinte, se recordarmos, quando nós recebemos o relatório da CROL, a Procuradoria-Geral da República foi responsável de, junto das entidades de alguns desses países, a nível da cooperação jurídica judiciária, obter informação complementar que pudesse, de facto, sustentar quaisquer possibilidade de instaurar processos contra as pessoas supostamente envolvidas. E ela, até o ano passado, a Assembleia da República informou que não foi possível obter informação por parte desses países. Isso significa que Moçambique não tinha capacidade sozinha para obter essa informação. Felizmente, agora, o Reino Unido, a França e a Holanda cooperaram, já facultaram informação à Procuradoria-Geral da República. E é com base nessa informação que estas ações foram propostas. Significa que já há elementos suficientes e bastante que possam sustentar uma ação em tribunal. Intentando uma ação há 2 anos atrás, sem elementos suficientes, essa ação estava votada ao fracasso. Então não vale a pena ir ao tribunal só por ir. É preciso ir ao tribunal com elementos suficientes e fortes para garantir o sucesso
dessa ação. Eu acho que este é o momento correto. Mas Ademais, há aquilo que se chama regras da OCDE e das Nações Unidas sobre o combate à corrupção. E está lá, agora constatou-se que efetivamente houve atos de corrupção, houve corruptores e houve corruptos. Eu acho que a Procuradoria da República tem elementos mais do que suficientes para poder, com sucesso, a nível dos tribunais de Londres, garantir a vitória nessas ações. Ademais, um aplauso até para a sociedade civil. Eu acho que este é o momento certo para a sociedade civil, mais uma vez, em defesa dos interesses da sociedade moçambicana, pressionar. Que, se conseguiria sozinha pressionar, pode muito bem aliar-se agora aos interesses do Estado moçambicano, aos interesses do Estado moçambicano e pressionar atualmente as autoridades londrinas para que rapidamente ponham aso a esta situação. E ademais, um elemento só. Também soube-se que alguns deputados parlamentares britânicos também são solidários com esta causa. Eu acho que este é o momento correto até também dos nossos parlamentares junto aos seus congêneres de Londres poderem também exercer alguma pressão para que atos de corrupção não fiquem incolumes, seja quais forem as entidades ou pessoas envolvidas, quer nacionais, quer estrangeiras. Bem, vamos falar da Ematum. O caso da Ematum é diferente desses outros, uma vez que o Estado nacionalizou esta dívida, emitiu novos títulos, portanto, já do Estado moçambicano, foram aprovados pelo Parlamento. Com estes pressupostos todos, que tipo de abordagem se pode fazer relativamente a esta dívida? Bom, mas... Pode a Assembleia da República voltar atrás nas aprovações todas que foram feitas, o próprio Estado nas garantias que foram emitidas, que são novas garantias que foram emitidas? Bom, isso atualmente eu entendo que o Estado não poderá fazer, ou não deverá fazer, por causa das repercussões que isso pode causar nos mercados financeiros, até em termos de credibilidade de próprias instituições do Estado. Não esqueçamos, foi o tal governo envolvido, está a Assembleia da República envolvida. Quer dizer, fazer um volte-face a decisões já tomadas criaria mais prejuízos que eventualmente já causados. Mesmo havendo fundamentos como estes que estão naquela acusação americana de que, como percebemos, o empréstimo da Ematum não visava aquilo que estava ali. Exato. Foi apenas uma forma de, permita-me a expressão, sacar mais dinheiro para distribuir pelos vários intervenientes. Pelo contrário, a ideia era sacar dinheiro e depois tentar comprar alguma coisa. Exato. Foi inverso. Mas atenção, é que aqui é preciso ficar claro o seguinte, é que o Estado, apesar de ter assumido esta dívida, o Estado deve, a todo o título e tudo o que foi possível fazer, intentar ações para a recuperação de ativos junto às pessoas envolvidas e beneficiárias. É importante que o Estado, através da Procuradoria da República, tudo faça para garantir que quem se aproveitou do último cêntimo de dólar seja obrigado a devolver, incluindo juros pela aplicação desses dinheiros. Agora, eu acho que esta é a única forma que o Estado tem, é exercer o direito de regresso. O Estado, naturalmente, vai assumir a dívida com os seus credores, nos termos em que já está acordado, entretanto, vai perseguir os beneficiários para eventualmente haver o seu ressarcimento. Relativamente à Ematum, o Tessimanga é deputado, pode não ter votado, mas é solidariamente responsável a partir da altura que a Assembleia da República aprova. Há novos títulos, foram emitidos novos títulos relativamente à Ematum, porque a dívida da Ematum ela emerge como obrigações emitidas pelo Estado moçambicano, em função de todo aquele procedimento que ocorreu ao nível do Governo, primeiro, depois ao nível da Assembleia da República. Portanto, que tipo de abordagem acha? Estes fundamentos de legitimidade desta dívida que estão a ser levantados na dívida da Proíndio são válidos para o caso da Ematum ou não? E o papel da Assembleia da República nisto? Pode levantar e dizer, bom, vamos voltar atrás em todo este processo porque fomos enganados? Podem ser válidos desde que se acrescenta mais uma responsabilidade criminal, não só civil, assim como criminal. Tem que se acrescentar aí. E também para dizer que a questão de Ematum está bem claro. São os tais 500 milhões de dólares e nunca se sabe onde estão. São 850 no total, sendo que 500 são os tais que nunca não se sabe. Embora falou-se de ter sido tinham sido comprados armas, equipamento da guerra, etc. Mas o chefe de defesa recusou de que não tem nenhum registro de compra de armas. Por isso eu penso que o tratamento tem que ser igual. Mas, acima de tudo, o Estado tem que se libertar das dívidas. Libertar não significa que criar caos. É responsabilizar os atores. Por isso, eu sou da opinião de que, independentemente das consequências jurídicas para o Estado ou para a nação, nós, o Estado moçambicano,
não devemos assumir estas dívidas e devemos, sim senhor, responsabilizar não só civilmente, assim como criminalmente. Agora, Os responsáveis das dívidas. de dívidas. Sendo que isto é uma dimensão, porque esta. E devo dizer uma coisa. Esta ação de responsabilidade civil junto dos bancos tem uma dimensão. É que as dívidas, elas têm um peso no balanço das nossas contas. E este peso significa que, se eu tenho dívida, legal ou ilegal, se ela está registrada na minha conta, significa que eu tenho uma dívida que representa 90% nos meus ativos. A minha capacidade de endividamento, ela reduz substancialmente. E, portanto, esta responsabilização portanto, esta procura da legitimação desta dívida, da declaração da sua nulidade, visa limpar também as contas do próprio Estado, para permitir que o Estado vá aos mercados contratar dívida, saia daquelas situações de default em que foi declarado pelas agências de notação. Isso é verdade, mas não se esqueçam de que isto resulta da ação americana. Se não tivesse havido a ação americana, eu acredito que eu já estaria ainda a investigar e a procurar, etc. Agora, aqui é muito importante que se dizer que o PGR está a reboque à justiça americana, assim como tem estado a reboque ao poder político. E isso não é bom. Daí então, o PGR tem que se procurar para se autoafirmar, ser mais criativo e mais objetivo. E em relação a este assunto, eu defendo, sempre defendi e vou defender, se há pessoas identificadas, qual é o problema de ir confiscar os seus bens? Mas isso já está a ser feito, não é? E tem que ser rápido, porque quanto mais tempo se demorar, esses bens podem ser desvalorizados ou valorizados. Eduardo Nobrega, queria ouvir a sua opinião. Quanto a Matum, que abordagem? Eu não tenho dúvida quanto a isso, que o Parlamento devia recuar, devia voltar atrás e completamente recusar esta dívida. Porque nós temos que assumir uma coisa: o Parlamento não é só de nome que se diz Casa do Povo, ela representa efetivamente o povo. E a voz do povo diz que nós não devemos pagar essas dívidas, não devemos reconhecer essas dívidas, e deve, muito bem, se há esta questão de que os fatos supervenientes vieram à superfície depois daquele ato, então é esta mais uma oportunidade para dizer que tomamos esta posição porque não conhecíamos esses fatos. Agora que conhecemos esses fatos, voltamos atrás. Eu, quando falava do timing, não estou a dizer que a Procuradoria não deve avançar com esta ação. Eu estou a dizer que, em termos de imagem que se cria, provavelmente ficava muito bonito se fosse a sociedade civil a ter tido este apoio para avançar nesse sentido, e não a Procuradoria-Geral da República, que acompanhou todo este processo. Acompanhou, inclusive, os primeiros pagamentos, acompanhou a forma como este processo da contração dessas dívidas foi feito à margem da lei e não tomou nenhuma ação. Porque, nessa altura, poderia ter aconselhado o Estado a dizer: estas dívidas violam o preceituado na Constituição, e a Assembleia da República teria recusado e, nessa altura, declarado essas dívidas ilegais, e não haveria melhor coisa para que Moçambique não pagasse essas dívidas, porque, uma vez declaradas ilegais, o problema era das pessoas que estiveram envolvidas nisso, os bancos que arquitetaram todo este esquema, a terem que responder perante as pessoas que compraram esta dívida. Tudo ficaria muito mais facilitado se as instituições tivessem agido dentro da lei. Mesmo que esta dívida, da forma como nós tomamos conhecimento dela, foi depois dela ter sido contraída, a Assembleia da República teve um espaço para dizer: nós tomamos conhecimento disto, isto violou a nossa lei principal, nós não aceitamos esta dívida e, portanto, esta dívida é ilegal. Porque mesmo os próprios bancos, quando fizeram este arranjo, eu acredito que os advogados deles verificaram quais são os requisitos para que Moçambique pudesse contrair dívida deste tamanho. Que um dos requisitos era ter a aprovação da Assembleia da República. Não tendo isto acontecido, e com conhecimento desses bancos, eles poderiam ter dito ao governo de Moçambique: nós não vamos avançar
enquanto vocês não satisfazerem este dispositivo que está na vossa própria Constituição, porque não queremos ter problemas a posterior. Se eles aceitaram avançar, é porque eles sabiam que estavam a fazer alguma coisa de errado. E neste momento não podem voltar a dizer que não, estamos a ser prejudicados, porque todo este grupo fez isto sabendo que estava a fazer algo errado. E o que nós precisávamos, como moçambicanos e a nossa Assembleia da República, era simplesmente dizer: não fomos achados quando isto foi feito, estamos a tomar conhecimento disto, nós não aceitamos, não conhecemos essas dívidas. Ponto final. Há elementos novos. A Procuradoria está a fazer a sua parte relativamente àquela a dívida que não foi nacionalizada pelo Estado moçambicano. O Parlamento tem agora a palavra, porque há dois grandes argumentos agora. Um, que já era conhecido: a forma de contratação desta dívida violou a Constituição da República. Se violou, ela é ilegal, Exato. é ilegítima. Tudo que viola a Constituição, portanto, está, não tem efeito nenhum. Dois, houve corrupção na forma de contratação e violação de procedimentos básicos por parte dos bancos, enfim. Há dois grandes argumentos agora que o Parlamento tem em mãos para avançar neste processo. É por isso que eu colocava, se sentia que havia condições de se voltar atrás para essa repetição. As condições estão todas lá. Quer a primeira que apresentou, da violação da nossa lei-mãe, quer das revelações que apareceram a posteriori de que houve aqui uma associação para delinquir, vamos dizer assim, porque as pessoas, de facto, quando planearam tudo isto, tinham consciência que estavam a fazer alguma coisa ilegal. Desde o começo, quando esses grupos, os bancos, as pessoas ligadas ao governo, arquitetaram toda esta trama, sabiam de antemão que era ilegal, por isso mesmo que fizeram tudo às escondidas. Portanto, se a Assembleia da República disser: nós só tomamos conhecimento disto agora, quando tomamos aquela decisão não tínhamos estes detalhes, agora com conhecimento desses detalhes a nossa posição é diferente. E a nossa decisão é não reconhecer estas dívidas. E ponto final. As pessoas que estão envolvidas nisto, existem os tribunais para poder tomar conta deles. Porque uma coisa que eu queria deixar claro para o telespectador perceber do que é que estamos a falar. Quando nós falamos de perseguir os bens daqueles que estão envolvidos ou que estão presos, eu tenho a certeza absoluta que o que estas pessoas roubaram, se calhar não constitui nem sequer 10% do valor desta dívida toda que está aqui em Moçambique. Aqui em Moçambique, eu acredito que não tem nem 10% do que eles tiraram nesta trama toda. E as pessoas que estão à espera de receber os seus dinheiros, que são aqueles que compraram esta dívida, eles querem, de facto, um processo que vai lhes assegurar que vão ter o dinheiro que eles investiram de volta. E não é com esta ação da Procuradoria, aqui ao nível nacional, que vamos recolher os carros, as casas. Isto não vai constituir... 2 bilhões é muita não, mas coisa. também não nos esqueçamos que primeiro desses 2 bilhões, da parte ilícita que as pessoas, o se aproveitaram, grande parte desse dinheiro ficou com entidades estrangeiras. Pois, e não ficou com moçambicanos, ficou com entidades estrangeiras. E estas ações em Londres têm precisamente em vista isso, recuperar o dinheiro que é a maior parte do bolo que ficou com essas entidades. Mas há um elemento que é importante nós termos em consideração, é que se porventura, e parece que é esta a percepção ou a intenção, que efetivamente o processo em Nova Iorque vá avante, é que depois isto aqui tem repercussões relativamente à recuperação dos ativos. É que se porventura houver condenações a nível do Tribunal de Nova Iorque, será o Tribunal de Nova Iorque a eventualmente solicitar a cativação de bens das pessoas condenadas. Moçambique não poderá, por intermédio dessas pessoas, recuperar esses ativos. E não nos esqueçamos também, a Credit Suisse predispôs-se a pagar 300 milhões de dólares para poder ser afastada do processo. Não, mas Moçambique, por que Moçambique estaria preocupado em recuperar os ativos? Não, há uma dívida que é preciso pagar, não? Pagar a quem? Não, nós não temos aqui uma dívida de quase 2 bilhões e tal? Não. O Estado moçambicano não ficou prejudicado, já adiantou algum valor. Não. O Estado de Moçambique se mostra prejudicado. Não. Os 2 bilhões de dólares não é dinheiro que nós tiramos de Moçambique. Não, mas nós já pagamos uma tranche da dívida, já pagamos. Mas o prejuízo do Estado. Aí mas o problema ainda é que... não há reconhecimento dos tribunais de que aquela dívida não é nossa.
Nós temos o reconhecimento moral de que não é nossa e o Estado moçambicano também já está alinhado. Criticou tanto as organizações da sociedade civil quando vinham dizer que não pagamos, e o Estado finalmente está a alinhar-se nisso. Mas ainda é preciso que haja uma decisão judicial que reconheça, digamos, este Estado, esta visão moral que nós temos de que esta dívida não é nossa. Portanto, até lá, ela é nossa. Não, mas também houve um esforço financeiro do Estado para pagar parte da dívida. Sim, Já houve. Mas para mim, tem que ser recuperado. Esses também têm que ser responsabilizados. Mas para mim, esse assunto poderá dar ou ter melhor progresso se de fato o julgamento tivesse lugar lá em Nova York. Aqui há uma desconfiança Está total. relativamente ao Xang. O chance, sim. Então, por isso eu sou da opinião. Deixemos que a justiça americana continue com o seu trabalho. Continua com alguma desconfiança relativamente à Procuradoria? Tenho desconfiança. Os 2 passos dados, eu sou muito crítico à ação da Procuradoria, mas confesso que estou muito agradavelmente surpreendido com a atitude da Procuradoria de janeiro para cá, é preciso que se diga. mas atenção, companheiro. As detenções feitas, a sua envergadura e esta ação, que como eu dizia, não é isto que as nossas entidades governamentais vinham dizendo. Elas falavam em renegociar com os credores. A Procuradoria foi por um caminho totalmente diferente, quer dizer assim, vamos declarar a nulidade desta dívida. Mas não se pode esquecer... Não é isto uma ação muito veemente desta nossa Procuradoria. Essa ação deve, de fato, à pressão. A detenção do Xang é uma pressão. E a Procuradoria tem que funcionar, é uma pressão. Agora, é bom se manter essa pressão. Esta pressão tem de ser feita. Tem de ser feita. Se manter a pressão para que ela cumpra a sua missão e também deixemos a justiça americana faça o julgamento. Nós somos taxpayers, então temos de... Sim. Mas muito bem, vamos avançar para um outro tema. Ainda vamos ter muita ocasião de... Esta semana aconteceu o encontro entre o chefe de Estado, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, o Sufo Mamadi. Um dado aqui que, desde portanto, a morte de Dhlakama, é a primeira vez que o Sufo Mamadi vem a Maputo e foi à presidência da República, no caso vertente. Isto de um lado, e do outro a dimensão então daquilo que foi negociado, que não foi publicamente, não foi nada dito, mas já vimos esta mesma semana a tomada de posse de 11 oficiais da RENAMO, dos 11 que faltavam, dos 14 ou 15 que deviam tomar posse. Vou começar aqui pelo Terce Mango, que é neutral completamente nesse assunto. Como é que olhou para este assunto? Esta vinda do Sufo Mamadi, saindo, portanto, das montanhas de Gorongosa, e o encontro em si. Bem, primeiro eu penso que esse encontro foi muito bom porque renovou a esperança dos moçambicanos e também deu-nos a fé que de fato o processo está nos caris. E também... Pelo menos está vivo. Está vivo, estão nos caris. Isso... Nos caris, isso ainda saberemos. Isso é muito bom, foi muito positivo nesse sentido. E também eu junto aos demais de que teria sido muito bom que no fim daquele encontro houvesse pelo menos umas declarações públicas como uma forma de tranquilizar-nos, para confirmarmos de fato que o encontro foi bom, que houve alguns sucessos, que as duas partes ainda continuam comprometidas com o processo. Tirando isto... A estratégia dos políticos, quando não há declarações feitas pelos próprios políticos, é quando ainda há ali alguma divergência. Há uma divergência, sim. E então evita-se a exposição aos mídias para não se exporem as diferenças. E faz-se isso com um comunicado. Quando há sucesso, falam diretamente. Pelo menos... Então são essas divergências, essas diferenças que eu vou tentar aqui entrar num campo de especulação. Primeiro, para dizer que, de acordo com o entendimento, há um cronograma de atividades. Agora, eu tenho as reservas se de fato este cronograma está dentro do prazo ou está fora do prazo. Tomando em conta que até dia 15 de outubro... Havia 22 atividades acordadas
para ocorrerem num calendário, mais exatamente foram acordados em agosto de 2018. Sim. Pelo que deu para perceber, só 4 ou 5 foram iniciadas e ou realizadas integralmente. Aí começa o problema. Aí onde eu começo a ter as minhas reservas, se de fato este cronograma vai ser cumprido na íntegra ou não. E também foi muito bom de que o governo nomeou os 11 oficiais para a chefia de forma definitiva, militar de forma definitiva. Mas isso não é suficiente, porque é preciso pensar, em primeiro lugar, os homens militares da RENAMO, se vão ser enquadrados dentro do quadro acordado ou não. É preciso pensar seriamente se, de fato, aqueles homens da RENAMO que devem ir para a desmobilização vão se beneficiar de todo o processo da reintegração ou não. E depois temos a parte da polícia. Parece estabelecer-se um período de quase 2 meses ou 75 dias de treinamento ou para se especializarem-se para ser homens da polícia. E, finalmente, é o processo de desarmamento em si. Portanto, eu vejo que, não cumprindo com esse cronograma, nós iremos à campanha eleitoral ainda a tentar resolver esse problema. Iremos à votação ainda a tentar equacionar. Vai-se proclamar os resultados ainda não concluindo o cronograma, e isso vai trazer as suas consequências. Quais são as consequências? Já são conhecidas. Pois, já são conhecidas, não vale a pena detalhar, porque já sabemos quais são. Deixe-me só ver o Dr. Namoreto aqui. Como é que olha para este encontro? Para estas duas dimensões, na verdade, a primeira vantagem aqui pelo termo, o otimismo para o encontro desta dimensão, para o Suf Mahamat de sair do mato para a cidade, mas, por outro lado, algum pessimismo no incumprimento do cronograma que foi feito. Bom, este encontro foi bastante positivo. O simples fato do presidente Suf Mahamat ter vindo para Maputo é uma demonstração de compromisso com o processo de pacificação do país e é também uma demonstração de uma aproximação entre as duas partes. Não vamos nos esquecer que já houve um primeiro encontro também na cidade da Beira, portanto ele saiu da Gorongosa para a cidade da Beira, teve um encontro com o presidente Nunes, e a descida para a cidade de Maputo vem a desanuviar ainda mais aquilo que muitas pessoas podem ainda ter na mente, que o presidente Suf Mahamat não estaria, ou que a RENAMO não estaria comprometida com o processo de paz. E a questão de não terem prestado declarações à imprensa, eu acho que não é tão relevante assim, porque poderiam ter lido o mesmo que estava escrito no comunicado de imprensa, mas preferiram fazê-lo por via escrito. A questão também que se coloca sobre o atraso na implementação do cronograma do Memorando de Entendimento, temos que compreender que estes processos são processos bastante complexos. Nem tudo que se prevê na hora da implementação acontece exatamente como está previsto. Mas o Memorando de Entendimento ele dá os caminhos, não é, do que deve acontecer para se alcançar o desfecho satisfatório deste processo. E até onde eu sei está sendo feito, estão a ser dados passos. Em algum momento, não dentro dos prazos que estavam estabelecidos no Memorando de Entendimento, se formos a nos lembrar, a etapa da promoção e enquadramento dos oficiais superiores nas Forças Armadas devia ter ocorrido em agosto do ano passado. A promoção ocorreu em agosto do ano passado, mas só nas últimas 4 semanas, se não estou em erro, houve o efetivo enquadramento depois daquela questão do enquadramento da nomeação interina, depois houve a nomeação definitiva e esta semana passada houve então a nomeação dos restantes 11 oficiais. Isto mostra que o processo está a andar. A velocidade não se pode forçar uma velocidade quando o próprio processo tem as suas complexidades.
E eu acredito que este é um processo que poderá terminar a curto prazo. Quando falo de curto prazo, é antes das eleições, antes da campanha eleitoral. Tudo dependeria da forma como os próximos passos vão ser dados. E é do interesse das partes, pelas declarações públicas que são feitas pelas duas partes, de encerrar este processo o quanto antes. Portanto, eu não tenho razões de ser pessimista em relação ao desfecho deste processo e também não me sentiria muito pressionado com os dias ou as datas, porque, como se diz, a perfeição é inimiga da pressa, não é? E este é um processo que, uma vez concluído, tem que se concluir com todas as garantias de que não há nada que ficará por se corrigir, porque obrigaria a mais uma outra negociação, de novo, para o desfecho do mesmo processo. Portanto, eu recebo este encontro com muita satisfação. É uma indicação muito clara que o processo está a caminhar dentro dos parâmetros que foram estabelecidos, independentemente dos dias que estão indicados no cronograma da atividade do memorando de entendimento. O mais importante de tudo é que os passos sejam sólidos e que estejam feitos dentro dos entendimentos entre as duas partes. Então, como é que... Bom, de facto, este encontro entre o Presidente da República e o líder Renamo ocorreu num momento, do meu ponto de vista, em que culminou, primeiro encerrou aquela fase da promoção e enquadramento dos oficiais oriundos da Renamo, nas Forças Armadas de Moçambique, e que é necessário depois dar seguimento a outras fases que eventualmente já se terá iniciado, com maior propriedade, com maior consolidez, porque tem-se consciência, como disseram até, que que este processo é muito complexo. E dada a sua complexidade, é importante não se atender muito aos prazos, porque depois podemos sofrer a pressão do tempo e começamos a fazer as coisas de uma forma atabalhoada e daqui a alguns anos voltamos a abrir um cenário igual, porque não se fechou como não se fechou o Acordo Geral de Roma, que é preciso reabrir. Então eu acho que leva o tempo que levar e seria bom que se fosse no mais curto espaço de tempo, mas o importante, do meu ponto de vista, é que este processo feche. E nunca mais se volta a falar de forças residuais, da necessidade de enquadramento, de reintegração, e começamos a abrir outra página do livro. Quer dizer, nós temos que caminhar para a frente, não temos que recuar para o passado. O que ficou para o passado é história e devemos apenas recordar como história. E eu acho que foi muito importante, de facto, este encontro, porque transmitiu uma mensagem que é um comprometimento comum. Quer dizer, afinal de contas, o acordo não foi assinado em vão, quer o Presidente da República, quer o líder Renamo, os dois estão comprometidos em que este processo chegue a bom porto. Muito bem, vamos terminar por aqui, o nosso tempo já esgotou. Próxima semana, então, voltaremos aqui a encontrar-nos neste espaço. Vamos acompanhando, então, estes dois grandes processos que vão marcando, então, a nossa atualidade política, quer as negociações para a paz, quer o processo das chamadas dívidas ocultas. Foi um prazer ter-vos desse lado, uma boa semana de trabalho e até próximo domingo.